E hoje é dia de tag. Olá, eu sou Paula OK e hoje venho responder à tag Quem sou como leitora, porque fui tagada pela Rita do canal Cantinho Literário da Rita. Na caixa de descrição eu vou deixar o link para o vídeo onde ela responde a esta tag. Esta tag é composta por 15 perguntas assim de resposta curta. Gosto muito de responder este tipo de tags porque não tenho que andar por aí a desarrumar os livros todos da estante para vos mostrar capas de livros. Por isso gosto mesmo muito de responder estas tags e fiquei muito satisfeita da Rita me ter tagado. Vamos então começar. 1. Comprar o livro ou pedir emprestado? Eu sou mais de comprar livros, não sou muito de pedir livros emprestados. Tenho sempre muito receio quando tenho um livro emprestado cá em casa, tenho receio de estragar o livro, de dobrar as páginas sem querer, não sei, de depois de devolver o livro muito tarde, de ter o livro muito tempo cá em casa, então eu gosto mais de comprar livros do que ter livros emprestados ou do que pedir emprestado. 2. Quando compras os livros, gostas de os cheirar? Não tenho propriamente o fetiche de ir a uma livraria, andar a abrir livros e a cheirar livros, mas confesso que quando estou a ler um livro novo e quando estou a folhear as páginas, eu gosto do cheirinho das páginas de um livro novo, mas não tenho o fetiche de ir meter o nariz nos livros e de os andar a cheirar, mas sim, se eu estiver a folhear e vier aquele cheirinho de um livrinho novo, sim, confesso que gosto, e claro, não gosto muito assim do cheiro de livros usados, às vezes tem um cheiro a mofo e não me agrada nada, mas o cheirinho de um livro novo é sempre um cheirinho agradável. 3. Livros impressos ou e-books? Eu prefiro livros impressos, adoraria ter uma biblioteca gigante, ter estantes e estantes sem fim dentro desta casa cheias de livros, apesar de depois não ser muito prático quando uma pessoa faz mudanças ter muitos livros, não é muito chato, já passei por essa experiência, é muito chato, mas eu gosto imenso de folhear as páginas, gosto imenso de livros impressos, de livros em papel, mas considero que os e-books são muito práticos, adoro o meu Kindle, adoro levar o Kindle para todo o lado, especialmente quando vou de viagem é muito prático ter muitos livros à mão sem ter que levar uma mala com excesso de peso, mas claro, eu se tivesse que escolher, escolheria livros impressos. 4. Costumas requisitar livros na biblioteca? Não, não costumo requisitar livros na biblioteca, primeiro porque aqui em Espanha, para a quantidade de livros que eu leio em espanhol, não acho necessário ter um cartão da biblioteca e ir à biblioteca requisitar livros, porque ou são em papel, ou são e-books, ou são audiobooks, então a quantidade de livros que eu leio em espanhol acho que não justifica, e também não me dá muito jeito ir à biblioteca de Évora, porque eu não vou todos os fins de semana a Évora, então para ir requisitar, para ir devolver, depois mais aqueles meses todos do confinamento, teria sido um caos eu ter aqui livros em casa da biblioteca, por isso eu não costumo requisitar livros na biblioteca, tenho pena, mas é pelas condições, pelo sítio onde vivo que eu não o faço. 5. Já leste livros em apenas um dia? Claro que já li livros em apenas um dia, livros pequenos, graphic novels, e também já li, não muitas vezes, mas já li calhamaços num dia, é verdade, já estive assim várias horas de um dia a ler calhamaços de 500 ou 600 páginas, depende muito do livro, depende muito da minha vontade, da minha disponibilidade, mas sim, já li livros num dia. 6. Ler em casa ou ao ar livre? Depende, se for assim um dia daqueles de inverno, frio, eu gosto muito de estar aqui com a minha manta no sofá e com a Nina, gosto imenso de ler em casa, gosto muito também de ler à noite na cama e aos fins de semana quando posso de manhã também gosto muito de ler na cama, mas também gosto muito de ler ao ar livre, gosto muito de ler na praia em todas as estações do ano, não só no verão, também gosto muito no inverno se não estiver assim um tempo muito desagradável de ir para a praia ler e no verão adoro estar com a minha cadeira ao sol a ler um livrinho, ou se estiver muito calor à sombra do chapéu de sol, eu gosto mesmo muito de ler na praia, por isso depende muito da ocasião, depende muito do tempo que se faz sentir lá fora, mas eu gosto muito de ler tanto em casa como ao ar livre. 7. Preferes livros únicos ou séries? Se eu tivesse que escolher, eu preferia livros únicos. Gosto de livros que começam e acabam, não gosto muito quando os livros têm continuação noutros livros, quando são séries, ou então tenho que ter a série já toda comigo para não ficar assim naquele suspense de ficar a meio. Em Portugal também há o problema das editoras às vezes publicarem alguns livros de uma série e depois não publicarem os outros. Eu normalmente esse problema até nem tenho, porque leio muito em inglês, mas é muito aborrecido quando se começa a ler uma série e depois essa série fica a meio, e também é muito aborrecido quando começamos a ler uma série e depois demora imenso tempo até publicar o segundo ou o terceiro volume. Então, se eu tivesse que escolher, eu preferiria ler livros
únicos, porque a história começa e acaba no mesmo livro e não ficamos com aquela expectativa do que é que vem a seguir. 8. Já compraste livros pela capa? Antigamente comprava livros pela capa, pelos títulos, pelas sinopses. Hoje em dia sou um bocadinho mais cuidadosa com isso, mas confesso que eu adoro livros com capas bonitas. E não é propriamente a resposta a esta pergunta, mas pode-se enquadrar aqui. Por exemplo, as edições em inglês, eu escolho a capa das edições, como às vezes, por exemplo, dos clássicos, há muitas editoras a publicar o mesmo livro. Eu, quando compro o livro, escolho a capa e aí sim compro o livro pela capa, não pela capa sem saber o que está dentro do livro, mas pelo facto da capa ser bonita. Hoje em dia já não me deslumbro tanto pelas capas e já não compro um livro sem saber exatamente ao que é que vou, ou é muito raro que isso aconteça. 9. Escreves nos livros? Não é normal escrever nos livros. Eu escrevi nos livros do secundário, eu escrevi nos livros da universidade. Os meus maias estão todos anotados. Por exemplo, no início de cada capítulo eu tenho um resumo do que vai acontecer nesse capítulo, porque era muito mais fácil quando eu estava a estudar ter o livro todo anotado. O último livro que eu anotei foi o Mein Kampf, porque era um livro da não ficção, um livro polémico e um livro que eu tive necessidade de sublinhar e de anotar a lápis, mas não é algo que eu costumo fazer e confesso que não gosto muito de ver os livros anotados e escritos. 10. Post-its ou dobrar a página? Confesso que não faço nem uma coisa nem outra. Dobrar a página para mim é crime e fico completamente destroçada quando eu vejo um livro com páginas dobradas, ou quando às vezes eu, por exemplo, dobro ali um cantinho da página sem querer, fico completamente destroçada e triste. Portanto, dobrar a página não, nunca na vida, acho horrível. Post-its usei no Mein Kampf, era mais fácil para mim depois para gravar o vídeo e saber onde estavam aquelas partes que eu queria realmente mencionar no vídeo, aquelas partes que eu sublinhei que escrevi, mas cá está, como eu não escrevo e não sublinho, também não tenho necessidade de usar post-its, não tenho aquela necessidade de vou usar um post-it para depois saber onde é que está aquela frase, aquela citação assim mais importante do livro. Normalmente eu não faço isso, por isso não faço nem uma coisa nem outra, mas se eu tivesse que escolher, escolheria usar post-its. 11. Alguma vez abandonaste um livro a meio? Claro que já abandonei livros a meio. Às vezes abandono livros a meio e depois regresso a eles, como foi o caso dos 100 anos de solidão e do Memorial do Convento, ficaram a meio. Anos mais tarde eu voltei aos livros, não comecei de meio, como é óbvio, porque já não me lembrava da história, comecei do início, mas sim, às vezes acontece, o livro fica a meio, passado uns anos eu regresso a eles. Mas também já aconteceu deixar, por exemplo, o Eurico Presbítero a meio e não tenho vontade nenhuma de lhe pegar. É verdade que eu tento sempre acabar os livros, esforço-me muito por terminar certos livros que às vezes não me estão assim a deslumbrar muito, mas eu quero sempre saber como é que vai terminar a história, se o final até me vai deslumbrar de alguma maneira, então eu evito deixar livros a meio, mas sim, acontece, às vezes acontece, não acontece muitas vezes, mas sim, às vezes acontece. Anos mais tarde posso voltar a esses livros? Ou não, depende muito dos livros, depende muito da minha vontade de os ler, mas por exemplo com os 100 anos de solidão e com o Memorial do Convento, ainda bem que eu depois voltei a pegar nesses livros que ficaram a meio. 12. Já compraste livros em segunda mão? Já comprei livros em segunda mão, confesso que não é algo que eu faça com muita frequência e comprei livros em segunda mão porque não existiam novos. Eu prefiro sempre comprar o livro novo, mas estes livrinhos que eu comprei em segunda mão foi porque já não conseguia encontrar estes livros nas livrarias, então tive que optar por comprar em segunda mão. Felizmente tive sorte, felizmente os livrinhos não vinham com marcas nenhumas de leitura, eu nem sei se tinham sido lidos, portanto pareciam livros novos. O que eu acho dos livros em segunda mão é que eu acho que às vezes as pessoas se esticam um bocadinho com os preços. Põem os livros usados ou em segunda mão com preços exorbitantes, quase ao preço de livros novos que eu posso comprar eventualmente na livraria. Às vezes os livros também já têm demasiadas marcas do uso. Eu gosto de livros, se for eu que os li, eu gosto do livro com marcas de leitura, mas se for outra pessoa já me faz um bocadinho de confusão. Então para comprar livros em segunda mão eu prefiro que sejam livros que já não existem em novos, então eu tenho mesmo que comprar em segunda mão porque já não há outra possibilidade de os ter, e prefiro livros que estejam em boas condições e claro que não tenham um preço igual ao preço de um livro novo, senão para isso eu prefiro comprar um livro novo. 13. Thrillers ou romances?
Primeiro convém esclarecer um bocadinho a história do romance. Romance pode ser histórico, contemporâneo, pode ser aquele romance de cordel de chorar babirranho, pode ser um romance clássico, então dentro dos romances cabe muita coisa. E eu não gosto dos romances aqueles românticos de cordel, mas gosto de romances históricos e gosto de romances clássicos, de alguns contemporâneos, portanto eu gosto muito de romances. E adoro thrillers macabros, cheios de sangue, com muitos crimes, com serial killers, então eu tenho alguma dificuldade em escolher, mas por exemplo se aparecesse thrillers ou romances românticos, eu preferia thrillers, porque não sou muito daqueles livros já de chorar babirranho, mas os romances englobarem assim vários géneros dentro dos romances, tenho algumas dúvidas e não sei, acho que vou intercalando thrillers e romances históricos, thrillers, romances clássicos, portanto vou intercalando. 14. Já tapaste uma parte do livro para evitar spoilers? Não, nunca tapei parte nenhuma do livro para evitar spoilers, também não sei se já apanhei assim grandes spoilers nos livros. Às vezes nas sinopses salta por aí algum spoiler, existe aquele livro maravilhoso, não é, do Triunfo dos Porcos, que o spoiler é logo o título, portanto nem precisamos de ler a sinopse, olhamos para o título e já sabemos o que é que vai acontecer no livro, mas tapar assim partes para evitar spoilers não, e também não sou daquelas pessoas que vão ao fim do livro saber o que é que se passa e depois voltam a ler, não é aquelas pessoas que adoram spoilers, também não sou, portanto nem uma coisa nem outra. E finalmente 15, costumas deixar livros na TBR e comprar novos? Claro que sim, não é? Uma pessoa tem aquela TBR, aquela listinha de livros por ler e depois sai uma novidade e oh meu Deus, eu vou ter que comprar este livro porque está-me mesmo a apetecer ler. E salta a TBR. Há aqueles livros que eu já quero ler há muitos anos, mas que nunca comprei e depois aparece assim uma promoção mega fantástica, tipo 50% ou qualquer coisa assim, aqueles vales da UC e uma pessoa pensa, oh, é desta que eu vou comprar este livro. E, ok, passa à frente dos outros que estão na TBR, não sei, promoções, novidades, tudo isso me faz passar aqueles livrinhos à frente dos outros que já estão à espera há imenso tempo, mas eu acho que é normal, eu acho que quase todas as pessoas passam por isso, ou todas as pessoas passam por isso, portanto é normal que alguns livrinhos novos passem à frente daqueles livros que já estão há mais tempo na TBR. E foram estas as minhas respostas à tag Quem Sou Como Leitora. Vou tagar o Fernando do canal Ninja TV para responder esta tag. Sim, Fernando, já sabes, tens estas perguntinhas para responder, portanto grava um vídeo que eu vou gostar muito de saber as tuas respostas e também gostava de saber respostas de quem está a ver este vídeo. Comentem aqui nos comentários, não sei, a resposta a alguma destas perguntas que eu fiz. Eu vou ter muita curiosidade para saber se as vossas respostas são iguais às minhas ou não. Quem sabe se não começamos aqui uma conversa interessante, assim uma discussão interessante, por termos opiniões muito diferentes. Deixem like no vídeo e subscrevam o meu canal. Já sabem que isto é muito importante para que eu continue cheia de motivação para gravar estes vídeos para vocês. E vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!